Eu queria voltar um pouquinho e falar um pouco dessa tradição da oralidade, né, que é uma tradição que é muito comum em África, né? Aliás, não só em África, no continente africano, mas os povos, né, vamos dizer assim, da antiguidade, né, os povos escandinavos, a tradição oral sempre foi muito presente, né? O próprio Jesus não escreveu nada e nem pediu para que escrevessem, né? Jesus faz parte desse contexto, né, dessa população que é iletrada. Então, a gente tem no início dos primórdios do cristianismo, obviamente, a expansão, né, da mensagem através da oralidade. Só que existia muitos grupos, né? A gente tem essa romantização com a igreja primitiva ou proto-primitiva de que a gente idealiza e romantiza que a gente tem que voltar como nos primórdios, sermos como a igreja primitiva, né? E, na verdade, pensando que a igreja primitiva era essa coisa coesa, e era uma igreja com muitos problemas e muitas divergências e muitas diferenças entre si, né? Tendo igrejas a ponto de não reconhecer uma outra igreja, né? Porque cria em textos diferentes do que eles criam, né? Algumas igrejas adotavam alguns conjuntos de textos e outro conjunto de textos. Conforme as tradições eram concebidas pelos grupos, existia uma questão, né? Que agora eu acho que assim, que a galera talvez às vezes, Léo, isso não vai dar uma bugada na cabeça de vocês, mas para aquele pensamento que a gente traz enraizado na gente muitas vezes, que a gente veio de igrejas conservadoras, fundamentalistas, e principalmente igrejas que fazem que a gente chama de hermenêutica histórico-gramatical. O que seria isso, Léo? Seria essa leitura literalista do texto, ler o texto bíblico de forma literal. E a gente sabe que isso serve a um projeto de poder e que isso não dá certo. Se a gente ler a Bíblia de forma literal, a gente vai reproduzir muitas perversidades que a gente encontra nos textos bíblicos. E qual era a questão? A questão aqui é que existia grupos mais flexíveis em relação à concepção dessa tradição oral no momento que eles iam passar para a escrita, feito pelos copistas, né, aqueles que escreviam, e tinha uma tradição menos flexível. E, na minha opinião, é a tradição que eu acho que vai vigorar nos textos que a gente tem hoje. Eu vou dar dois exemplos aqui. A tradição que fazia uma leitura menos flexível do texto, quando se chegava a um momento de você escrever um texto poético ou uma parábola, e você não tinha o final da parábola, né, eles se reuniam e buscavam na memória daqueles mais antigos para tentarem completar o texto, finalizar o texto a partir da memória daqueles que ainda foram testemunhas oculares, né? E tinha aquela tradição, aquele grupo, que eu acho que é o maior grupo, onde quando não se tinha o final do texto, não tinha a conclusão de uma história, né, de uma narrativa, eles criavam essa narrativa, né? Ou eles buscavam na sua própria tradição histórias que poderiam completar aquela narrativa. E qual é a problemática disso, Léo? A problemática disso, né, e agora eu vou partir do Rudolf Bultmann. Que exercício esse cara fez? Ele pegou o texto bíblico e tirou tudo que era mitologia, tudo que foi produzido como mito, como lenda. Ele tira isso e faz uma leitura extremamente racional, né, a partir do método histórico crítico. Léo, mas então quer dizer que o texto não é verdade, né, não é, enfim, é uma lenda. Cara, você pensa o que você pode pensar o que você quiser. Assim. Quando eu digo mito, eu não estou dizendo que é uma mentira. Mito é uma forma pedagógica de se ensinar algo. E todas as sociedades são fundadas a partir de um mito fundante, de uma história, né? E nem sempre vai ser uma história com cunho de realidade, porque, enfim, imagina a história dos povos antigos para formar, né, as sociedades. Então, o que o Bultmann vai dizer? O Bultmann vai dizer que a tradição, né, que é, vamos dizer assim, que a tradição que vence, que produz o texto bíblico, né, a partir da sua oralidade e passa para a escrita, é uma tradição que não levou tão em consideração, por exemplo, o Jesus histórico, a historicidade de Jesus. Embora Jesus tenha sido o centro, né, e eles fazem isso com muita liberdade, né, o Bultmann vai dizer que a tradição sinótica, né,
teve total liberdade em torno da figura de Jesus para construir as suas narrativas, acrescentando, por exemplo, a questão do Jesus mitológico, Jesus Deus, né? E, portanto, que o texto bíblico é um texto teologizado. Todo texto bíblico ele é teologizado, né? Tem fatos históricos? Tem fatos históricos, mas eu nem sei se tem fatos históricos mesmo, né? Mas há personagens históricos, mas que as narrativas que eles estão envoltos foram produções, né? Foram criadas, né? A partir dessas comunidades de fé. Dizem que a primeira tradição oral era uma tradição a partir do aramaico, e que depois essa tradição vai chegando em grupos gentílicos e vai sendo, né, ela vai sendo refeita. Então, quando você consegue uma tradição que vem de uma língua diferente, por exemplo, o aramaico, e ela chega a grupos onde se fala o grego, ela vai ser concebida de uma outra forma. Aí foi o que eu falei, que eles tinham liberdade, flexibilidade de produzir a partir da ideia de Jesus os seus próprios textos. Pensando a partir dessas tradições que eram diversas, que eram orais, e começam a fazer a produção do texto escrito. E quem faz a produção do texto escrito é uma liderança que chega gentílica à igreja, que era uma galera que era letrada, né, que eram gregos. Eram gregos que se converteram a Jesus, né? Então, você percebe que a igreja começa a produzir uma escrita. E como é que a gente hoje, né, conhecido como a religião do livro, a religião que tem a Bíblia como regra de fé e prática, e percebe que o texto bíblico, né, na sua produção textual, está sujeito, por exemplo, a gente imaginar desfechos de histórias ali e colocar no texto e a gente entender aquilo de forma literal como a palavra de Deus. No Antigo Testamento ali, a gente tem umas 4, 5, 6 tradições diferentes produzindo escrita. A gente vê, por exemplo, o próprio Gênesis, né? Quando a gente vê Gênesis 1, né? Gênesis 1 ao 2, por exemplo, fala que Deus criou o homem e a mulher. Aí você lê a partir do Gênesis 2, vai dizer que Deus criou o homem e depois cria a mulher. Qual tradição que vigora até os dias de hoje? Que a gente aprendeu na igreja desde sempre. E que Deus criou primeiro o homem, viu que não era bom ficar só, e depois ele cria a mulher, né, da costela de Adão. Né? É uma tradição que reforça toda essa produção dessa ideologia, por exemplo, patriarcal, que vai dar sustentáculo para o machismo, por exemplo, dessa ideia de superioridade do homem sobre a mulher, por conta de uma tradição que venceu. Essa é a grande questão que eu queria chegar com vocês. Essas tradições são diversas, elas estavam em disputas de narrativas. Então a questão é, essa disputa de narrativa, a narrativa de quem vence, correto? Eu vou dar um outro exemplo aqui. A gente tem textos de tradição já vista, são os mais antigos do Velho Testamento, onde quando fala sobre a libertação do povo do Egito, não fala sobre praga, não fala sobre o filho de Ramsés, não fala sobre isso. Mas na tradição eloísta, que é uma tradição que vem depois, você já encontra nesses textos enxertada a questão das pragas do Egito. Ou seja, um texto produzido por uma população agrária, que não tinha toda essa questão mítica, hipérbolica, né? Tem um texto bíblico mais à frente, você encontra já em outra tradição. E qual é a tradição que vigorou? Qual é a tradição que venceu? A que a gente bem conhece, que até virou novela, né? A tradição onde tem as pragas do Egito ali, todo aquele rolê, né? Que historicamente nem se sustenta, né? Quantas pessoas você às vezes não para, amigo seu, que você é fundamentalista, e você fala, mas o texto está dizendo isso, mas o texto está dizendo aquilo, você mostra para ele, e ainda assim ele fala assim, não, mas eu creio dessa forma. Ele não está interessado na explicação teórica, teológica que você traz, ou na explicação histórica que você traz, porque ele desenvolveu uma relação de afeto com o texto e tem o seu atravessamento ideológico. Isso mostra para a gente que a gente tem um tipo de relação com o texto. É aquilo que Paulo Freire vai dizer, essa ideologia, ela liberta, ela aprisiona, eu prefiro uma que liberte. Então eu não me preocupo com quem faz anacronismo, ou com quem é o fundamentalista que faz anacronismo com o texto, que eu também faço. Eu tenho um tipo de relação com o texto.
porque toda informação que a gente tem, a maioria das vezes, ela tem esse recorte ideológico, né? Só a gente vê na época da eleição, a gente ouvia a Jovem Pan e ouvir, por exemplo, uma outra rádio, assim, por exemplo, para ver a diferença gritante da mesma notícia. Agora eu pergunto para vocês, e por que a gente acha que com a Bíblia não aconteceu a mesma coisa? A gente acha que esses fatos históricos, esses grupos históricos que produziram a partir da tradição oral a escrita, não passaram por essas circunstâncias do contexto onde elas estavam? Para que o texto serve quando a gente acessa o texto, né? É um exercício hermenêutico, é você acessar o texto bíblico e quando você acessa esse texto, você acessar um outro texto que é o texto invisível. Aí, teologicamente, eu vou dizer a partir da minha fé, da minha crença, que é esse fio condutor que o Espírito Santo tem em toda a Bíblia. Que eu consigo, apesar da contradição textual, apesar dos anacronismos que a gente faz, eu percebo esse fio libertador. Então, acho que a questão é essa, assim, né? A gente entender essas questões e como a gente se relaciona com elas. É bem complexo mesmo. Porque Jesus, ele passa esse tempo que as pessoas falam de 3 anos ali do ministério dele, entre os pobres da Galileia. No final do seu ministério, que ele sobe para Jerusalém e é crucificado. Né? Então, Jesus passou toda a parte do seu tempo com os excluídos, né? Com os pobres, com camponeses, com os pescadores. E essa tradição é muito forte na Bíblia. A gente tem muito disso, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo. Né? São múltiplas tradições. A tradição popular, que também chega a virar texto, e essa produção que a gente fala que é a produção do palácio, a teologia davídica, ela traz um contorno completamente diferente do que foi produzido pela tradição popular. Mas os dois textos estão presentes ali. Nenhum texto é neutro, não existe texto neutro. Todo ser humano é orientado por uma ideologia. Então a gente encontra na Bíblia, por exemplo, o fio ideológico do Êxodo, onde surge a tradição dos profetas, é a tradição de libertação. O discurso dos profetas é muito claro, embora tenha profeta do palácio junto, como Isaías, que eu gosto bastante até. Mas é um cara que ameniza as coisas ali, não é tão radical quanto o Amós, por exemplo. É um profeta muito mais radical. Né? Então, assim, cabe a nós, na nossa leitura, fazer aquilo que Jesus nos ensina. Quando Jesus é questionado por um saduceu o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, Jesus fala assim, você conhece a lei? Ele fala, conhece. Como você lê? A interpretação. Jesus fala assim, meu fardo é leve, meu jugo é suave. O que é o jugo? O jugo é uma interpretação. Todo rabino tinha seu próprio jugo, ou seja, sua própria interpretação. Para você se tornar um rabino, você passava por uma cerimônia onde tinha 3 rabinos, onde você aprendeu deles, e você trazia uma interpretação nova, algo que você trouxe uma novidade interpretativa, e você vê se esse cara é bom, esse cara vai se tornar um rabino. Então, assim, Jesus, como rabino marginal, ele diz ali que o jugo dele é leve, o fardo é suave, quer dizer, Jesus está falando, eu também tenho uma interpretação. O Tillich que fala isso, né, que Jesus é a chave hermenêutica. Isso é teologia. Pelo crivo histórico não passa, mas eu olho para os textos da Bíblia e eu tento trazer Jesus nessa interpretação. Isso aqui não cabe em Jesus. Então, o que eu vou falar com vocês aqui? Eu acho interessante, nas suas leituras bíblicas, a gente fazer uma abordagem dentro das ciências sociais. Por exemplo, a gente pegar um texto bíblico, o versículo, entender que o versículo está inserido numa redação, num texto maior. Esse texto maior está inserido num texto maior ainda, que é a carta ou o livro. Né? E a gente passar por uma abordagem, por exemplo, antropológica, fazer uma leitura cultural do texto bíblico, a gente trazer à luz da antiguidade a partir do próprio tempo daquele povo da antiguidade, fazer essa abordagem antropológica para estudar o texto, fazer uma abordagem sociológica para se entender o texto, fazer uma abordagem, por exemplo, socioeconômica para se entender o texto, para poder contextualizar o texto e trazer. Todo autor ali, ele estava sujeito ao seu contexto quando ele escreve. E todos esses atravessamentos passam por ele quando ele escreve. Na hermenêutica básica, na faculdade, a gente aprende que é impossível saber o que um autor está escrevendo se não estiver do lado dele escrevendo. É impossível saber. Os atravessamentos
psicológicos, contextuais que ele passa para ele produzir aquele texto. Então, o que a gente pode fazer é se aproximar o máximo que a gente puder, historicamente, para chegar a uma conclusão dessa ética. Eu parto também desse princípio da ética do reino de Deus.